eu quero poder ministrar aqui para vocês a mensagem Respostas Bíblicas para a pergunta: o que levamos da vida? E essa mensagem de hoje, talvez ela se transforme numa série de mensagens. Por quê? A depender da entrevista com a Suzana Vieira hoje à noite do Fantástico, a gente vai transformar essa mensagem numa série, porque essa pergunta está sendo feita pelo Fantástico, numa série de entrevistas com vários atores, com vários artistas da música, da televisão, e pessoas que de alguma forma são formadoras de opinião, elas estão sendo entrevistadas e colocando o parecer delas para assuntos que são tão relevantes, tão importantes, que têm a ver com a minha vida e com a sua vida. No último domingo foi ao ar uma entrevista com o Zeca Pagodinho, e eu cheguei em casa já depois do culto aqui, era um pouco tarde, mas o Fantástico está cada vez mais tarde, né? A gente ligou a televisão e estava começando a entrevista com o Zeca Pagodinho, e o Zeca Pagodinho, ele vai responder a pergunta: o que levamos da vida? Eu queria pedir que a gente pudesse desligar o ar-condicionado, os dois aparelhos, por gentileza, que nossa acústica é péssima. Esse som é um som de um vídeo captado da internet, então é horrível assim o som por si só, talvez não fique tão audível. Eu preciso da sua atenção. É um vídeo de aproximadamente 9 minutos, 10 minutos, a entrevista na íntegra do Zeca Pagodinho no último domingo no Fantástico, e eu queria que você pudesse acompanhar, por favor, em nome de Jesus. Gessé Gomes da Silva Filho, esse é o nome de um dos cantores mais populares do Brasil. Meu xará de apelido, Zeca Pagodinho, um carioca de 52 anos que já fez de tudo na vida, né, Patrícia? Como Zeca? Foi feirante, foi camelô, foi office boy, o que mais? Foi também anotador de Jogo do Bicho. Bem lembrado, até descobriu o samba, que bom, né, gente? Tem 22 álbuns gravados, 5 prêmios Grammy, nada mal, hein? Na música ele é afilhado de Bete Carvalho. No mundo, um carioca nascido no Irajá, que se apaixonou por Xerém, um bairro na Baixada Fluminense. Em casa ele é o marido da dona Mônica, pai de 4 filhos e já avó. Aqui no Fantástico? Bem, aqui no Fantástico ele conta o que leva da vida. As apostas eram sempre eu como perdedor, né? Porque eu não passava de 27, eu não passava de 30 anos, eu tô com 52, sou avô do moleque sacana, e tô aí. Minha infância me lembra muito Irajá, meu tio com aquele violão dele, aquela mesa grande, muita fartura, mesmo sendo pobre, comia isso muito bem, aquela carne seca pendurada atrás da porta, pingando ali. E como é Xerém até hoje? A rapaziada vai toda pra lá, quando eu vou pra lá eu já ligo, ó, tô indo, hein? Aí vamos cortar legume, fazer a comida, e vai no rio, dar um mergulho e tal. Vamos no botequim ali, pobre, rico, polícia, otário, malandro. Na minha casa não tem esse negócio, vai todo mundo se respeita. Eu sou criado em terreiro. Médico de pobre é pai de santo. No último caso você é o médico. Hoje você vai pro psicólogo, babá. Psicólogo era no cinto, chinelo e uma boa macumba para tirar mas não tinha esse negócio não. Quando você tem mais poder de grana, a religião fica um pouco de lado. Quanto mais rico, mais descrente. Me desculpe, mas eu vejo desse lado. Se eu tivesse morando em Xerém, meus filhos certamente estariam indo na igreja ou no centro, no culto. Porque tem que ter uma religião, tem que ter uma fé, tem que ter uma direção boa, de uma coisa que te diga coisas boas, que te faça acreditar que a vida não é só isso que se vê, né? Como diz Paulinho, né? E tem mais, ainda tenho medo de fantasma. Aí outro dia teve um amigo meu que falou: mas vem cá, você é criado em espiritismo, como é que você tem medo de fantasma? Eu tá aí uma boa pergunta. Aí perguntaram: mas você já viu algum fantasma? Mas se eu tivesse visto, não estaria aqui para lhe contar. Seria um deles agora. Eu não queria acreditar na morte. Esse aqui é um grande problema. Mas eu acho que Deus é bom, porque me tiraram um mundão desse. Tão bom, né? Uma cerveja gelada, mulheres bonitas para lá e para cá. Eu, como casado, fico só olhando e tal. Mas me tirar daqui para me levar para onde? Para ficar no céu com duas asinhas, com uma harpinha na mão. Não vai ficar bem em mim, cara. Nesse caso, eu prefiro até descer.
contra os outros, não. Meu pecado é só comigo. Para os outros, uma beleza, eu sou ruim para mim. Também não acredito que o inferno seja tão ruim assim, não. O inferninho é legal, é nem túmulo. É um foguinho, tá? É um calor, né? Eu acho que o mais fácil na vida é rezar e beber uma cervejinha. Hoje eu não estou bebendo, estou rezando, e às vezes eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo me encontrar como artista. Para mim isso é tão complicado. Às vezes as pessoas vêm falar comigo, é assim como se eu fico olhando, eu digo, eu sou isso aí. A pessoa está assim, desmaiando, tremendo, cara, homem chorando, mulher chorando, criança, velho. O que eu acho que a minha música, ela leva alegria, isso aí sem dúvida. Mas eu queria ouvir minha música tocar no rádio. E esse era o meu prazer. E passar na rua e alguém dizer, olha, aquele cara é o autor daquela música. Era só isso que a gente queria. A Beth Carvalho me chamou para gravar. Eu falei, eu nunca entrei no estúdio, se bem que a minha vontade era conhecer um estúdio e botar aquele fone. Porra, a primeira vez que eu botei aquele fone, aí eu falei, agora eu sou um artista. E aí eu gravei O Camarão que Dorme Onda Leva, e dali me levaram para Asa Branca. E a Beth cantando, aí veio alguém que falou para mim assim, a Beth mandou sei lá no camarim. E o camarim do Asa Branca é o camarim assim, o degrau, o palco. Que eu tô ouvindo. Aí ela falou, e eu vou trazer para vocês Zeca Pagodinho. Um já abriu a porta, o outro da porta já me empurrou. Aí eu, cantei de cara, aquela mutuca de gente, malandrada. Aí o Chico chorou, mas eu já tinha tomado uns Midnight. E sabe como é que é, né? Bêbado fica valente, né? Olha, é comigo mesmo. E essas coisas escolhem a gente. Você não pode dizer, eu vou ser artista. A vida que tem que dizer, não, você vai ser artista, queira ou não queira. Porque não fazia parte da minha cabeça aquilo. Tem que acordar cedo, tem que se arrumar, tem que botar um terno. Você acordar com um monte de gente na tua casa, revista, não sei o quê, câmera. O que tá vendo? O que tá acontecendo comigo? Era complicado. Houve uma época que ficou assim, que Xerém foi ficando chato pra mim. Romaria, a gente comia não sei de onde, teve um cara comer a pé da Bahia. Só faltava parar avião em Xerém. Não, parou 2 vezes. O Lula foi lá de helicóptero e a Angélica foi lá de helicóptero. O sucesso é muito bom, mas pra mim, que sou criado assim no mundão, andando pra lá e pra cá, que gosto da liberdade, você tá sendo vigiado, é muito chato. Você levou um tombo ali e o cara, sabe que o Zeca Pagodinho caiu. Porra, todo mundo cai, porra. Pô, o Zeca tava bêbado, e daí quanta gente só tinha eu bêbado no mundo? Sai pelo mundo aí, vai ver quantos bêbados tem, só tinha eu. Tem a boemia, que é uma parte forte. Eu acredito assim, eu digo assim, olha, hoje vai incorporar o Zeca Pagodinho, hein? Então, já sabe que eu vou chegar daquele jeito, não me pergunta de onde eu vim, porque o meu mundo é esse mesmo e sabe como é que é. Minha mulher nunca me perguntou de onde eu vim, acho que ela nem quer saber também, que é de cada um buraco, ela prefere nem escutar. Eu digo, a casa é tua, a rua é minha. Eu gosto de conversar assim com o maluco, bebum, esses caras têm umas filosofias assim. Você parar pra... Baixinho foi um grande filósofo na minha vida. O pior funcionário que eu já tive. E é tratado como funcionário padrão. Tinha uma vez que a gente estava bebendo no botiquim, e ele tinha mania de ficar gritando e cantando. E toda hora, paga uma cachaça aí, paga uma cachaça aí. E o coroa morava em frente assim. Falei, ô Baixinho, peraí, rapaz. Seu fulano ali morreu. Aí ele falou, paga ali, uns bebendo e outros morrendo. Eu falei, pode crer. Tava em 2 dias de matéria do meu amigo Cobra Coral. Um maluco que dorme, anda na praia, que não dorme na rua, que é o meu cara, o camarada que a gente conversa todo dia. Não desço, ele tá ali, ele quer uma cachaça, eu posso pagar, e a gente fica ali. Aí ele, porra, você não pode estar sentado aí, por que eu não posso estar sentado aqui? Porque você é um artista, e daí? Quando eu estiver no palco, eu me comporto como artista, mas na rua eu sou um verme igual a outro qualquer. Porque eu gosto de conversar, eu vou na rua, eu sou entrar no botiquim assim, aí tem um cara bebendo ali, eu vou, não, cerveja aí.
Aí que sempre o cara fala, pô, então Zeca Pagodinho, mas quando o papo é legal, eu tenho um amigo que te conhece, pô, gostei daquela tua música, se o papo fluir bacana. Mas aí já tem aqueles caras que já quer logo te dar tapa, né? Pô, fala pra minha mãe aqui. Aí o outro encosta ali, aí o cara fala, é o Zeca, tira uma foto com ele, ele já é meu empresário, sabe? Pô, meu, calma aí. Mas, no geral, sou maneiro. Hoje o dinheiro que eu ganho, a minha família aproveita. Eu não. Porque onde eu posso ir? Eu posso ir num samba? Não posso. Eu posso ir no Tivoli Park? Nem pensar. Eu faço o quê? Fico eu e Cobra Coral bebendo lá, ou então em Xerém, eu, Tião, Mazorelha, Chiquita, tomando nossas cachaças lá. E fazendo comida. A única coisa que me deixa triste é saber que tem que ficar velho e morrer. Eu também, se ficar velho, tem que morrer mesmo. Ninguém vai ficar velho pra quê? Aí meu médico pra mim, eu quero você até 100 anos. Eu falei, pra quê? Para eu ficar me dando banho, me bota ali, me bota aqui. Ele não pode comer isso, ele não pode beber uma cachaça, ele não pode mais. Não pode fazer nada, então me deixou embora. Meu. Mas isso vai demorar. Quero ver meu neto ainda cantando samba. Vamos orar? Alguém acende a luz, por favor? Deus, nós precisamos do Senhor para viver, da Tua palavra, de direção, de luz. E sabemos, Pai, que nós só encontramos isso em Ti. Que o Teu Espírito nos ilumine agora, nos dê sabedoria na ministração da Tua palavra, e que possamos sair daqui com uma certeza, a certeza de que essa existência existe um propósito muito maior do que simplesmente aquilo que ouvimos aqui nessa entrevista, do que simplesmente vivermos para nós mesmos, mas o fim maior da existência é vivermos para Ti, Senhor. E que essa noite, por meio da Tua palavra, o Senhor possa nos ajudar a entender um pouco mais essa verdade. No nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, o objetivo de eu trazer nessa noite essa entrevista com o Zeca Pagodinho é porque, querendo ou não, como eu já falei para vocês, ele é um formador de opinião. Uma vez que ele já lançou mais de 20 álbuns, já vendeu mais de 20 milhões de discos, nos seus shows, né, há um público significativo, pessoas que acompanham, que curtem, que ouvem. Eu não tenho dúvida que ele se transforma num formador de opinião, como eu disse para vocês. E eu sei que muitos jovens assistiram essa entrevista domingo no Fantástico, e eu tenho certeza que muita gente, não só jovem, mas muita gente achou um barato aquilo que o Zeca Pagodinho falou. Que legal, né? É interessante porque no ano 2000, 2001, se não me falha a memória, ele lançou um álbum que eu não sei se leva esse nome, mas tinha aquela música, Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu. É interessante porque de lá para cá, muitas pessoas têm se dito adeptas de uma filosofia de vida à lá Zeca Pagodinho, qual seja, deixa a vida me levar, vida leva eu. Um estilo de vida irresponsável, um estilo de vida descomprometido, um estilo de vida que não leva em consideração o sentimento dos outros, as responsabilidades do dia a dia, enfim, um estilo de vida que não leva em consideração a vontade de Deus para a vida das pessoas. Então, como eu falei para vocês, eu entendi que nessa entrevista, esse artista, ele abordou temas que são muito importantes. E o que eu queria fazer com vocês hoje é justamente ver o que a Bíblia fala a respeito dos temas abordados pelo Zeca Pagodinho nessa entrevista. Indo direto ao assunto, direto ao ponto, o Zeca Pagodinho ele começa falando de um tema muito importante, que é a fé. É interessante que ele vai dizer o seguinte, ele diz que ele foi criado em terreiro de macumba e o médico era o pai de santo. Ou seja, havia uma confiança muito grande na figura do pai de santo, como sendo aquele que podia fazer alguma coisa quando alguém se encontrava enfermo. Ele diz ainda que quanto mais rico, mais descrente. Ele afirma que quanto mais a pessoa ganha dinheiro, mais dinheiro ela tem, mais desconectada de uma divindade, mais desconectada do mundo espiritual ela fica.
Ele diz ainda também que tem que ter uma religião. Um conceito que a gente ouve de vez em quando alguém falar, né? Olha, você precisa ter uma religião, porque você precisa encontrar um caminho bom para você, né? E uma religião, não importa qual seja, o que importa é que você encontre uma religião para você. E ele afirma ainda no quesito fé, que ele afirma ser um homem de muita fé. Ele diz que ele foi criado num terreiro de macumba, ele ostenta ali aquela imagem, né? Aquela tatuagem de, parece que é Cosme Damião, ali no peito. Ele afirma ser um homem de muita fé. Agora, as perguntas que nós temos que fazer aqui nessa noite são as seguintes: fé em quem? E mais, qual a relação com o objeto dessa fé? Porque tem um detalhe, ele sustenta a sua religião, ele deixa claro que foi criado num terreiro de macumba, não diz se foi da Umbanda, do Candomblé, mas nós sabemos que ele foi criado ali num terreiro de macumba. E quando a gente vai olhar um pouquinho para a realidade do que acontece num terreiro de macumba, o que nós percebemos é que nesses lugares, né, na macumba, existe uma tentativa de se manipular forças espirituais para muitas vezes alcançar alguns fins extremamente egoístas. Quando eu preparava essa mensagem, eu lembrei daqueles cartazes, por exemplo, que a gente vê grudado em poste, grudado em alguns lugares: trago a pessoa amada em 3 dias. Tem até uns mais poderosos que já falam em 24 horas, né? Trago a pessoa amada em 24 horas. Ou então, a gente sabe que essa fé, por assim dizer, ou essa religiosidade, é uma religiosidade baseada no medo, na opressão. Enquanto Deus fala em Apocalipse 3:20 que Ele está à porta e bate à porta do nosso coração, ou seja, é um Deus que não invade, é um ser que não é invasivo, o ser de Deus. O que nós vemos é que muitas vezes o diabo, por meio da opressão e por meio da possessão, na força, toma o corpo e a consciência das pessoas. Então essa fé que o Zeca Pagodinho diz ter, que é marcada por uma religiosidade dos terreiros de macumba. Eu me lembro que eu era garoto, minha avó morava num prédio aqui no Pichincha, e de frente para a janela da minha avó tinha uma vila com uma ladeira, em frente àquele colégio Rainha dos Corações, ali Jeremiário Dantas, uma ladeira que muito, né, acentuada ali, e tinha um terreiro de macumba numa casa em frente ao apartamento da minha avó. A gente ia para lá, criança, todo mundo almoçava juntos, nós almoçávamos juntos lá, e teve uma cena que eu nunca mais esqueci. Uma gritaria dentro de um daqueles acontecimentos, de um terreiro de macumba. De repente um homem sem camisa uma mulher, sai correndo daquele terreiro de macumba, descendo aquela ladeira em direção a Jeremiário Dantas, para se jogar na frente dos carros e dos ônibus que estavam passando ali. Ou seja, naquele momento saiu todo mundo que está ali no terreiro de macumba atrás, correndo atrás daquela mulher, para tentar impedi-la dela se jogar na frente dos carros, na frente dos ônibus. Como pastor, já me encontrei com pessoas, tive oportunidade de me encontrar com pessoas oprimidas, possessas, ter oportunidade desagradável, porque é desagradável de você se encontrar com uma entidade manifesta de uma pessoa e ter que expulsar o demônio de uma pessoa que está totalmente oprimida pelo diabo. Não foram poucas as vezes que eu passei por pessoas na rua vestidas de branco, com um pano branco na cabeça, olhando para o chão, porque não pode olhar para cima, olhando para o chão, completamente oprimida por forças sobrenaturais, por forças demoníacas que oprimem essas pessoas. Então, o que eu queria de imediato ver com vocês, falando do objeto da fé que o Zeca Pagodinho ostenta, é que quando nós nos encontramos com essa realidade espiritual dos centros de macumba, o que nós vemos é uma religiosidade marcada por uma fé, ou uma fé marcada por opressão, uma fé marcada por uma violência emocional, espiritual e física até, porque essas entidades fazem isso com as pessoas. E aí, queridos, o problema disso é que quando nós vamos para a Bíblia e nós fazemos a mesma pergunta a respeito do objeto da nossa fé, nós encontramos que a Bíblia traz algumas respostas muito claras. Primeiro, a respeito do objeto da nossa fé, ou seja, a quem nós devemos adorar. E mais, qual deve ser a nossa relação com esse ser que nós adoramos e que nós acreditamos ser o Deus da nossa vida? E eu queria ver com vocês então de imediato o que a Bíblia fala a respeito da fé. Em primeiro lugar, quando você vai para Hebreus capítulo 11, verso 6, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. Primeira coisa que você tem que entender nessa noite: nós adoramos ao Deus Criador dos céus e da terra. Nós adoramos ao Deus que é Criador dos céus e da terra, que criou a mim e a você, e que é o Pai de Jesus Cristo. Hoje de manhã a gente estava aqui, que também é Deus, Jesus Cristo, e um TJ, um testemunho de Jeová, ousadamente, irritantemente, bateu aqui a porta, pegou o Orlando ali fora e começou a tentar provar para o Orlando que a tese deles, né, de que Jesus não é Deus, de que só existe Jeová. E eu olhei para aquilo ali e falei: esse negócio não deve estar dando certo. Aí eu fui lá, me coloquei do lado e comecei a conversar com aquela pessoa, e ele, de uma forma muito ousada, um senhor de idade, eu com muito cuidado, porque não poderia de uma forma alguma ser desrespeitoso com ele, porque primeiro, porque nós somos cristãos, temos que dar um testemunho. Segundo lugar, porque é uma pessoa de idade. Mas, queridos, eu confesso a vocês que chegou uma hora que não teve mais jeito, porque ele nos desrespeitou. Porque quando eu falei para ele: Senhor, eu sei onde o Senhor quer chegar, nossa fé não adianta, que a gente, enfim, fazendo curto aqui uma longa história, ele insistiu, continuou falando, continuou lendo os textos bíblicos, e eu falei: eu posso orar pelo Senhor? E é a chave, né, Marcelo? Eu posso orar pelo Senhor? Ele: não, você não vai orar, não pode orar por mim, porque você vai orar em nome de Jesus. E o principal, o cúmulo do erro, do equívoco, sabe o que foi que ele disse para mim quando eu falei de Jesus? Jesus, ele foi derrotado na cruz pelo diabo. Jesus foi derrotado pelo diabo quando ele foi para a cruz. E aí, depois que eu pedi para orar por ele, e ele não quis, continuou falando, eu falei: Senhor, está vendo tem uma cruz na nossa logo, está vendo aquela cruz? Aquilo ali é a razão da nossa existência, aquilo ali é o que nos mantém vivos, aquilo ali é o que nos dá esperança, porque o Filho de Deus morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Aí, depois de ele continuou insistindo, eu falei: Senhor, ou o Senhor entrega a sua vida para Jesus, ou o Senhor vai para o inferno. Eu tive que dizer para ele. E aí ele falou assim para mim: eu não creio no inferno, eu não creio no inferno. Enfim, aí ele foi embora, balançando a cabeça, saiu daqui. E aí, queridos, o que eu estou querendo que você entenda nessa noite é que o objeto da nossa fé é o Deus Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. É esse Deus que nós adoramos, é nesse Deus que nós cremos. E esse Deus, a relação que nós temos com Ele é uma relação de amor, baseada na sua graça, na sua misericórdia, diferente da relação que acontece nos terreiros de macumba, onde o diabo, como nós acreditamos, até faz coisas pelas pessoas, mas com base numa troca. Eu faço por você, mas você me entrega a sua vida. Eu faço por você, mas você faz um pacto comigo. O que nós vemos em Hebreus 11:6 é que aqueles que se aproximam de Deus precisam apenas acreditar que esse Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. É um Deus que tem prazer em dar dádiva para os seus filhos. É um Deus que tem prazer em se encontrar com seus filhos. Pastor Marcelo lembrava aqui hoje de manhã da relação do Éden antes da queda, quando Deus se encontrava com Adão todos os dias e se relacionava com ele numa relação linda, numa relação de amor, de afeto, onde ele se encontrava com Adão todos os dias, simplesmente para estar com Adão e o abençoar. E ali, queridos, Hebreus 11:6 diz que essa relação é uma relação com um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, que tem prazer em abençoar os seus filhos. Mais ainda, o que nós vemos ainda, passa aí, Moisés, para nós, por gentileza, dá mais um clique, por favor, em João 3,16, não, volta, João 3,16, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo. Olha que relação maravilhosa desse Deus comigo e com você. Ele tanto amou a você, tanto amou a mim, que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Esse Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, tão gracioso, e sem pedir nada em troca, porque Ele é um Deus de graça. Ele simplesmente enviou o seu Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E ainda 1 João 4,18 fala o seguinte: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Como manter relação com Deus, com um ser, com uma entidade que quer se relacionar comigo na base do medo, da imposição, do terror? Me lembro que quando eu era pequeno eu tinha medo de passar na porta de alguns terreiros, né? Assim, de passar assim, na porta, né? Tinha alguns terreiros, tambor batendo. Criança, eu tinha medo. Eu olhava para dentro, tinha um quarto escuro, sombrio, e eu ouvia dizer que tinham pessoas que ficavam às vezes uma semana deitadas numa palha, ali inconscientes, fazendo cabeça, não é isso? Fazendo cabeça num lugar escuro, fétido, num lugar que só produz medo.
E aí eu vou para a palavra de Deus e vejo que Deus é amor. Eu vejo que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa fora todo medo, porque a relação que Deus quer ter comigo é uma relação de amor. É uma relação bonita, é uma relação transparente, uma relação de afeto, onde Deus vem ao meu encontro para me abençoar, para cuidar de mim, para guiar os meus passos, para trazer direção para a minha vida na luz e não nas trevas. Que coisa bonita você encontrar com o objeto da nossa fé, nós nos encontrarmos com o objeto da nossa fé e percebermos que nós cremos no Deus, que é o Pai de Jesus, e que por meio do Espírito Santo nós temos vida plena nesse Deus. Mas ainda, Zeca Pagodinho fala sobre religião. Agora, o que a Bíblia fala sobre religião? Tiago 1,27 fala o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não basta ter uma religião por ter. Não basta ter uma religião porque ter uma religião é bom, vai trazer um caminho para a sua vida. Não, o que Tiago está dizendo é o seguinte, no capítulo 1, verso 27, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada, ou seja, a religião que Deus espera que nós pratiquemos é a seguinte: cuidar dos órfãos e das viúvas. É algo prático, é algo onde você expressa praticamente o amor que foi pregado aqui de manhã, como fruto do Espírito, onde você olha para o seu próximo e você, porque você ama a Deus e porque você quer glorificar a Deus, você trata o seu próximo com amor, cuidando. Então você cuida do órfão, você cuida das viúvas, você cuida das crianças necessitadas, você cuida de pessoas que estão sofrendo. Mas tem um detalhe a mais: além disso, é necessário também que a gente entenda que nós não podemos nos deixar corromper por aquilo que o mundo tem imposto como verdade para as nossas vidas. Então, isso tem a ver com a piedade cristã. A verdadeira religião, ela busca não só uma integridade entre os homens, não só o cuidado do seu próximo, mas essa religião verdadeira busca uma vida piedosa na presença de Deus, no sentido de buscar saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Qual o projeto de Deus para a minha vida? O que a palavra de Deus fala a respeito de virtudes, a respeito de um estilo de vida no qual eu não me deixo me corromper pelo mundo? Essa é a religião verdadeira. É religião baseada na palavra de Deus, né? Baseada na Bíblia, baseada naquilo que Deus tem como verdade absoluta para a vida de cada um de nós. Então a verdadeira religião é a religião como que cuida do próximo, mas é uma religião sobretudo focada na vontade de Deus para a nossa vida. E sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? É aquela placa que está aqui, ó, logo aqui na nossa entrada, quando a gente fala ali assim na placa, diz assim, ó: se não for para te adorar, para que eu nasci? A verdadeira religião é aquela que coloca Deus como sendo o centro da nossa existência e que reconhece Jesus como sendo o governante do universo, o Deus da nossa vida. Mas ainda, falando com relação ao dinheiro, eu diria que o Zeca Pagodinho até falou alguma coisa acertadamente, porque ele fala o seguinte: quanto mais rico, mais descrente. É interessante porque, conquanto o dinheiro seja uma bênção, e em muitos aspectos, alguns acabam tendo uma relação meio equivocada com o dinheiro e com as riquezas. Veja só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Queridos, isso é um fato. É impressionante porque certa vez Jesus se encontra com um jovem rico. Jesus não tinha problema com dinheiro, Jesus não tinha problema com a riqueza, mas Jesus sabia o que o dinheiro, que se transforma quase que numa entidade, ele tem o poder sobre a vida das pessoas. E ele virou para aquele jovem que era muito rico, e aquele jovem queria se aproximar de Deus, do Senhor, e Jesus falou para ele: você vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia o lugar que o dinheiro estava ocupando no coração daquele jovem. E isso é muito sutil. O próprio Senhor Jesus certa vez mesmo disse que é mais fácil um rico entrar, um camelo passar pelo furo de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro, infelizmente, acaba se transformando muitas vezes em um Deus na nossa vida. Agora, queridos, não precisa ser assim. O dinheiro pode ser uma bênção em muitos aspectos. É com dinheiro que nós vamos comprar uma casa essa semana. É com dinheiro que você alimenta sua família todo dia.
É com o dinheiro que você compra as suas roupas. Agora, a relação que nós temos que ter com o dinheiro deve ser submeter o dinheiro à vontade de Deus. Não é você que tem que ser servo do dinheiro. O dinheiro tem que ser seu servo. Tem que ser servo seu. Tem que existir para trazer bênçãos para a sua casa e não se transformar em motivo de afastamento seu no que diz respeito ao nosso Deus. Avançando um pouquinho mais, eu queria falar com vocês a respeito da morte. O que o Zeca Pagodinho ele fala, pode passar por gentileza, a respeito da morte. Não entende, ele fala, porque a vida tem que acabar. A pergunta de fundo dessa frase do Zeca Pagodinho é a seguinte: por que nós morremos? É tão bom, viver é tão bom, mas por que nós morremos? Queridos, a Bíblia também traz respostas para isso. Quer ver só? Olha o que nós encontramos em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Meus irmãos, grave uma coisa nessa noite. Quando o homem resolveu viver, ou melhor, virar as costas para o Criador, nós encontramos isso em Gênesis capítulo 3, ele que havia sido criado para viver abundantemente na presença do seu Deus, ele optou pela morte. Quando ele se afasta de Deus, ele desobedece ao Criador, o Deus Santo, vira as costas para Deus, busca um estilo de vida autônomo, ou seja, falou assim para Deus: Deus, valeu, você é legal, você me criou, mas daqui para frente eu vou praticar, vou viver uma carreira solo. O que acontece é que a Bíblia nos diz que a morte entrou. A morte é uma condenação por conta da desobediência dos nossos pais lá atrás. E a gente muitas vezes acha que essa morte foi apenas uma morte física, mas não. Naquele momento, a morte emocional entrou na história. O homem que era para viver plenamente, sem angústias, com equilíbrio na sua alma, nas suas posturas, ele morre emocionalmente. O homem que era para viver relacionamentos saudáveis, plenos, ele morreu relacionalmente falando também. Primeiro sintoma, sabe qual foi? Foi a mulher que você me deu. Eu até errei, mas foi a mulher que você me deu, que me deu o fruto, me enganou e eu comi. A morte entra nos relacionamentos. O tempo passa. O texto bíblico diz que logo na sequência Caim mata o seu irmão Abel. Sabe por quê? Porque essa morte relacional também entrou na história. Então o homem morre emocionalmente, ele morre relacionalmente falando, ele morre espiritualmente. Talvez não, com certeza a pior de todas as mortes, quando existe um afastamento, uma ruptura entre a alma humana e o seu Criador. A morte espiritual é um estado de morte em que aqueles que não caminham com Cristo vivem, qual seja, afastamento de Deus. Irmãos, é notório quando você começa a conversar com pessoas que temem ao Senhor, que vivem para Jesus, que entregaram o seu caminho para Jesus. É impressionante você ver claramente quando a vida reina na vida de uma pessoa. Comportamento, aquilo que fala, muitas vezes a amargura que é despejada em 5 minutos de conversa. Eu às vezes, como pastor, converso com muita gente, é impressionante. Às vezes com 5 minutos de conversa com uma pessoa, essa pessoa já despejou tanta amargura na sua fala. Aí você vai ver o histórico de afastamento de Deus, de alienação, desconhecimento da palavra do Senhor, morte espiritual. Não tem outro caminho. A vida está em Jesus. A vida está em Jesus. E é essa vida que Deus tem para mim e para você. Porque se por um lado a morte, ela entrou no mundo e se tornou uma tragédia na realidade humana, porque não era para ser assim. Por outro lado, volta Moisés por gentileza, Romanos 6:23 também diz o seguinte, ele fala aqui: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha para mim aqui, meu irmão, minha irmã, você não precisa ter medo da morte. Sabia que tem muito crente que tem medo da morte? Nós não precisamos ter medo da morte. Sabe por quê? Porque no mesma carta de Paulo aos Romanos nós vamos encontrar o brado de vitória, onde nós encontramos a palavra de Deus falando que Jesus ele foi vitorioso sobre a morte, e da mesma forma que ele venceu a morte, nós um dia venceremos também. É óbvio que a morte traz tristeza,
É óbvio que só quem perdeu um ente querido sabe quanta dor isso promoveu no seu coração, mas sabe qual é a esperança que nós temos? É que a morte, para nós cristãos que tememos a Deus, ela não é um ponto final na nossa história, mas é uma vírgula que separa uma realidade de outra realidade, uma realidade material de uma realidade espiritual. E mais do que isso, a certeza de que porque a morte foi vencida por Jesus e porque Ele vive, nós também viveremos com Ele por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. O pastor Marcelo já falava um pouco sobre isso também de manhã. Temos a certeza no coração de que quando nós fecharmos os nossos olhos, nós estaremos com o nosso Senhor na glória. Irmãos, eu não tenho dúvida que viver é bom. Eu gosto de viver, amo a minha casa, amo a minha família, amo o que eu faço, amo essa igreja, amo estar aqui domingo após domingo, durante a semana. É bom demais viver. Moro num lugar bom, gosto das pessoas que convivem comigo, mas sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Nada disso pode se comparar com aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. É o céu, queridos. É um lugar que eu não tenho nem como ficar aqui tentando mostrar para vocês como vai ser, mas vai ser bom demais. Eu só posso dizer isso. À luz da Bíblia, eu só posso dizer que vai ser bom demais. E aí, eu ouço o Zeca Pagodinho, como vamos ver daqui a pouquinho, mais à frente, dizer: olha, eu até prefiro descer. Coitado, um pobre coitado, não sabe o que está falando, ignorante, porque a palavra de Deus, como já vamos ver, apresenta o céu como sendo um lugar maravilhoso, um lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. E aí, queridos, não tem jeito, porque a única coisa que pode separar a mim e a você desse céu maravilhoso é nós não aceitarmos a proposta de Jesus para a nossa vida. Mas avançando um pouquinho mais, o Zeca Pagodinho também ele fala sobre o pecado. Uma coisa interessante que ele falou foi o seguinte: olha, eu peco muito, mas tem um detalhe, eu pego somente contra mim. Que erro, que equívoco. Sabe por quê? Porque não existe pecado que não seja contra o Senhor. Olha só o que passa para a gente ler, Zé Moisés. Olha só o que o Salmo 51:4 fala: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi foi alguém que matou, Davi foi um péssimo pai, foi um péssimo rei, foi um adúltero, ou seja, quantas pessoas estiveram envolvidas no pecado do Davi. Mas sabe o que Deus está falando para o Davi? Davi, é o seguinte, isso aqui, a palavra de Deus melhor, né? Está dizendo para mim e para você nas palavras do Davi: todo pecado é contra o Senhor. Se você sair daqui agora com o seu carro, der 180 quilômetros ali, e ali avança o sinal, e você acerta um poste, e só você morre, você não tem como dizer que você pecou somente contra você. Sabe por quê? Porque primeiro, você não tem direito de tirar a vida que Deus deu. Esse pecado é um pecado contra o Senhor. Então, o que nós precisamos entender é que quando há um adultério, esse adultério é um pecado triplo. É um pecado contra você mesmo, que é templo do Espírito Santo, é um pecado contra outra pessoa que está na mesma situação de pecado com você, mas sobretudo é um pecado contra Deus. É um pecado contra o Senhor, porque não existe pecado que não seja sobretudo contra Deus. A palavra pecado no seu original grego significa errar o alvo. É você saber que existe uma referência, existe uma vontade clara de Deus para a sua vida, e você mesmo assim transgride essa vontade. O alvo está ali, você acerta lá. A vontade de Deus está clara, revelada ali, e você acerta do outro lado. Isso que é pecado, é você errar o alvo, e todo pecado é pecado contra o Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre o inferno, que marcou, 1 João 1,9 vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Isso aqui traz muita paz para o nosso coração, porque não importa qual o pecado que você cometeu, porque se você se arrepender, se você confessar e se você abandonar o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o seu pecado, perdoar a sua transgressão. É a palavra de Deus que diz, não é pastor que está dizendo, não é ninguém, nenhuma autoridade religiosa que está falando, é a palavra de Deus que está dizendo que se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda iniquidade.
Agora sim, avança para a gente, por gentileza. Falando sobre o inferno. Inferno não é tão ruim assim. Prefiro descer, como diz o Zeca Pagodinho. Ele diz que o inferno não é tão ruim assim. É interessante porque entre nós, nos nossos dias, há um conceito também, onde algumas pessoas, inclusive Lulu Santos, retratou isso numa música, dizendo que o inferno é aqui. As pessoas olham para a maldade do mundo, para a corrupção, para a injustiça, Você vê o caos que existe na nossa sociedade, na criação como um todo, e alguns acabam erroneamente chegando à conclusão que o inferno é aqui. Mas a Bíblia também tem resposta para isso. Olha só o que a palavra de Deus fala a respeito do inferno. Diz assim, primeiro, vamos ver o texto de Mateus. Passa aí, Cléber, para a gente, por favor. Mateus 5, 29, 30 e 41 fala assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Sabe o que essa parábola dos talentos está falando? Mais uma vez dizendo que existe uma vontade de Deus revelada, que Deus tem uma vontade para a minha vida e para a sua vida, que envolve sobretudo a adoração a Jesus como sendo o único Deus da nossa vida. Aqueles que não entenderem, não viverem essa verdade, em outras palavras, serão lançados num lugar de profundo tormento. Eu sei que a Bíblia retrata o inferno como sendo um lugar de fogo, um lugar onde o fogo queima e queimará eternamente, e o sofrimento é terrível, uma angústia terrível. Eu não tenho dúvida que uma pessoa ser queimada por toda a eternidade deve ser algo terrível, Imagina lá, quem já botou o dedo no fogo, quem já botou assim, ui, que dor, não é verdade? Imagina o seu corpo inteiro queimar por toda a eternidade. Alguns vão achar que isso é apenas uma metáfora. Eu não sei, eu não sou conclusivo com relação a isso, mas uma coisa eu tenho certeza, para mim, sobretudo, o inferno, ele é caracterizado sobretudo como o lugar da total ausência de Deus. Irmãos, sabe por que o mundo ainda, a vida ainda existe em harmonia no mundo? Porque a mão de Deus está assim na história. E porque a mão de Deus está assim sobre o globo, sobre a história como um todo, as coisas estão acontecendo na sua naturalidade. Hoje foi domingo, amanhã é segunda-feira, vamos trabalhar, fechar negócios, levar filhos para a escola, e as coisas estão acontecendo. Uma pessoa vai morrer, outra vai ter um problema de saúde, tudo vai continuar acontecendo, mas em geral a história está acontecendo. Em geral, a vida continua de uma forma harmoniosa. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está estendida. Isso significa a graça de Deus, é a graça comum de Deus na história. Mas vai chegar um dia, a Bíblia fala, que Deus vai retirar a sua mão. E no momento que Deus retirar a sua mão, o caos entra em cena. E sabe o que acontece? Imagina, não sei quem aqui já sofreu de depressão, mas quem convive com pessoas que têm depressão, e quem tem depressão e já relatou isso, eu já ouvi pessoas relatando sobre isso, é um sentimento de morte, e algumas pessoas já me falaram a respeito do inferno, que parece um inferno. A impressão que eu tenho é que a depressão, ela é um sentimento que, eu tenho que tomar cuidado ao falar isso, mas que, não estou dizendo que pode se comparar ao inferno que muitas pessoas viveram nele, mas eu diria o seguinte, que é um sentimento que vai ser encontrado no inferno. Deixa eu melhorar isso aqui. Quem vive a depressão diz que é um sentimento mortal, uma angústia profunda na alma, algo que a pessoa não consegue explicar, uma tristeza que ela não sabe de onde vem, ela não sabe como surge, mas que toma a sua vida, que tira todas as suas forças. Sabe o que eu acredito? Que o inferno, dentre outros sentimentos ruins, vai ser uma depressão potencializada ao máximo.
uma angústia profunda, um sentimento destrutivo de morte, sentimentos no coração, tudo por conta da total ausência de Deus por toda a eternidade. Eu posso ser um simplista, talvez a comparação não tenha sido nem a melhor, mas o que eu queria que você entendesse nessa noite é que o que vai caracterizar, sobretudo, o inferno, até mais do que um fogo que queima e arde por toda a eternidade, é a total ausência de Deus, a angústia profunda na alma, um abandono total da graça de Deus. E aí, queridos, sabe o que acontece? Zeca Pagodinho não sabe o que ele diz quando ele fala que prefere descer do que ir para o céu, ficar com 2 asinhas, que é a concepção equivocada que ele tem de céu, da vida eterna com Deus. Porque a Bíblia apresenta o inferno como sendo um lugar espiritual de total ausência de Deus, um local de caos absoluto, de desequilíbrio e angústia. Isso é o inferno. Agora, sabe qual é a palavra de esperança para mim e para você nessa noite? Nós não vamos para esse lugar. Sabe por quê? Porque nós somos de Jesus, porque nós tememos a Deus, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e nos reconciliou com o Pai. E por causa disso, o que nos espera é o céu. Falamos sobre esperança de manhã, e uma das esperanças que nós temos é essa: qual seja, um dia vamos morar no céu com o nosso Deus. O inferno que foi preparado para o diabo e os seus anjos, e para todos aqueles que não se renderam a Jesus como Salvador de suas vidas, é uma realidade. Mas o que nos espera, que nos enche de esperança, é a certeza de um dia estarmos com o nosso Senhor no céu. Avançando um pouco mais, já indo para o final, ele fala sobre casamento. Olha que coisa interessante que ele fala: a casa é tua, a rua é minha. Queridos, essa fala está muito longe, muito longe, muito longe do ideal de Deus para um casamento. Sabe por quê? Sobretudo, um casamento tem que ser considerado, caracterizado como sendo a relação de amor entre um homem e uma mulher, que passam a ter tudo em comum na presença de Deus. Tudo em comum. Olha só, interessante o que Gênesis 2, 23 e 24 fala para a gente. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, um só coração, um só sentimento, uma só vida. Que negócio é esse, que a casa é tua e a rua é minha? Que relação é essa, onde você não dá satisfação para a sua mulher, para onde você vai? Que relação de casamento é essa, onde você se acha no direito de ter uma vida independente da sua família, de você sair pelo mundo e que se dane os seus filhos, que se dane a sua mulher, e não me pergunte de onde eu vim, porque o mundo é meu? Isso não é casamento, o casamento é idealizado por Deus. Essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus com relação ao casamento é: deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Mateus 19,6 fala o seguinte: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. E aí, querido, separe o homem não tem apenas a ver com a separação formal, né, que a gente conhece, mas tem a ver com o estilo de vidas independentes. Tem a ver com o estilo de vida onde cada um vai para um lado, cada um tem a sua vida independente, como eu dizia aqui, sem dar satisfação para o outro. O que Deus uniu, não separe o homem. Efésios capítulo 5, versos de 25 a 31 fala assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Olha que coisa bonita. Paulo, melhor dizendo,
ele, e utilizando a própria palavra de Deus, vai dizer que homem e mulher foram criados para viver em unidade. E ele compara o casamento à relação de Jesus com a sua igreja, na qual Jesus vive para santificar diariamente a sua igreja. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que, da mesma forma que, como Paulo diz, que a igreja é santificada por Cristo, a mulher também, uma esposa, é santificada pelo seu marido, numa relação de amor e de afeto. Imagina só, Jesus virar para a igreja e falar assim: igreja, é o seguinte, eu vou ali dar uma volta, tá bom? Olha, eu estou meio cansado, eu estou meio estressado, eu vou sair um pouquinho para esparecer, vocês fiquem aí, façam os cultos de vocês, continuem me adorando, mas eu vou sair um pouco, vou dar um tempo para minha cabeça. Eu fico imaginando Deus fazendo isso com a gente, né? Nos abandonando, nos deixando sós, nos deixando a vida, né? Por aí. E aí, queridos, a palavra de comparação serve no que diz respeito a homens que estão aqui nessa noite. Eu quero trazer de volta uma palavra que eu trouxe há um tempo atrás. Uma coisa que me chama a atenção é que Deus chama a nós homens para sermos o cabeça do nosso lar. E o que me chama a atenção, o que vai caracterizar esse fato, o fato de nós sermos cabeça de um lar, é sobretudo assumirmos responsabilidades. Maridos, é tempo de nós assumirmos as responsabilidades como homens dentro da nossa casa. E nós, como homens, maridos, cabeça do nosso lar, temos a obrigação de conduzir o nosso lar na presença de Deus, evangelizarmos nossos filhos, conduzirmos a nossa casa na presença de Deus, educarmos os nossos filhos na presença de Jesus. É responsabilidade sobretudo nossa, do casal como um todo, é bem verdade, mas sobretudo uma responsabilidade nossa. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, chegou a hora da gente entender que o casamento é mais do que um homem que se une uma mulher para ter sexo com ela a hora que ele quiser. É mais do que você formar uma família para ter filhos, para se sentir completo. É você ser cabeça de uma aliança, é você ser cabeça de uma família e você ser um sacerdote dentro da sua casa. E o texto fala a respeito das mulheres também, que em amor, buscam estar com o marido, sendo companheiras idôneas, que junto com o marido procuram edificar a sua casa. Avançando um pouquinho mais, o Zeca Pagodinho vai falar a respeito de valores, vai falar de ética. É interessante que ele fala o seguinte: o baixinho foi o pior funcionário que eu tive, mas era o funcionário padrão. Meus irmãos, para mim isso aqui retrata a total inversão de valores que nós encontramos nos nossos dias. Sabe por quê? Eu não tenho dúvida de que quando isso aqui foi ao ar semana passada, muita gente deu risada disso aqui. Olha que legal, né? O baixinho, começa pelo apelido. O baixinho era o pior funcionário, mas era o funcionário padrão considerado pelo Zeca Pagodinho. Sabe por quê? Porque era companheiro de bebida, era o companheiro das farras, era o companheiro das aventuras, das loucuras que eram feitas ali. Agora, quando olho para essa fala dele, o que eu vejo é de verdade uma total inversão de valores. Sabe por quê? Lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, fala assim, olha só o que a Bíblia fala sobre isso: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu fico imaginando para aquele funcionário padrão, que chega na hora no seu trabalho, que é fiel e correto nos seus afazeres, que luta com um salário baixíssimo por conta da falta de reconhecimento para aquilo que ele faz. Ele chegar domingo à noite e ouvir uma fala sobre como essa aqui: o baixinho foi o pior funcionário que eu tive, mas era o funcionário padrão. Sabe por quê? Porque quando você se depara com uma realidade dessa, mas você se depara com a realidade da palavra de Deus, o que você vê é que há promessas de Deus para aqueles que entenderam a verdade da necessidade de vivermos uma vida íntegra. Meu irmão, em nome de Jesus, por mais que o mundo tente inverter os valores, vale a pena viver uma vida íntegra e digna na presença de Deus. Vale a pena não se corromper, vale a pena você manter a sua consciência limpa, vale a pena você fazer o que é certo, não importa o que os seus colegas de trabalho fazem, não importa o quão valorizados eles possam ser
por conta das coisas erradas que eles fazem, porque tem esse negócio, né? Às vezes o cara que faz errado, ele é valorizado, e ele é que tem um aumento, ele tem a promoção, ele que é bem visto na empresa. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: vale a pena manter a integridade, manter uma consciência limpa. Sabe por quê? Porque Deus contempla a sua integridade e a sua consciência limpa. Porque o Senhor tem contemplado a sua responsabilidade. O Senhor tem olhado para você que acorda cedo todos os dias, que faz o seu trabalho da melhor maneira. Deus honra a sua integridade. E eu ouso dizer para você nessa noite, sem ser profeta, por assim dizer, eu acredito que Deus tem coisas reservadas para a sua vida, se você se manter íntegro da forma como você tem se mantido. Não se deixe corromper. Não se deixe levar pela inversão de valores que o mundo tem pregado. Vale a pena viver o que o apóstolo Paulo fala. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas e vivam dessa maneira, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Por fim, ele fala também de relacionamentos de um modo geral. Ele vai dizer o seguinte de uma forma acertada: um verme como outro qualquer, um ser humano como outro qualquer, que veio do pó e um dia vai voltar para o pó. Alguém digno de misericórdia como outro qualquer, que precisa da graça de Deus como outro qualquer, e que não tem por que se vangloriar, não tem por que se ensoberbecer, porque simplesmente todos nós somos iguais diante de Deus. Dinheiro, fama, inteligência, beleza, nada disso faz de uma pessoa melhor do que a outra. Olha só, Gálatas capítulo 5, verso 26, o que fala para a gente? Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Filipenses 2, de 2 a 8 fala assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Essa é a vontade de Deus para os nossos relacionamentos. Somos todos iguais, todos carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Não temos por que nos achar melhor do que o outro porque temos um carro novo. Não temos que nos achar melhor do que achar que somos melhores do que os outros porque temos um apartamento, o outro não tem. Temos uma casa bonita, o outro não tem. Temos dinheiro, o outro não tem. Temos status, o outro não tem. Todos nós um dia vamos nos encontrar com Jesus, como nós viemos a esse mundo. O mais importante de tudo não é o que você tem, mas é o que você é na presença de Deus. É como Deus te vê, é como Deus olha para você. Eu quero concluir essa mensagem dessa noite dizendo que, embora haja muitas filosofias, muitas formas de se encarar a vida, existem absolutos na palavra de Deus que, se observados, nos ajudam a viver melhor. Eu não tenho dúvida que muita gente olhou para essa mensagem, essa entrevista do Zeca Pagodinho no domingo passado, como vai ver a da Suzana Vieira hoje à noite lá no Fantástico, e vai dizer assim: quanta sabedoria, quanta sabedoria, essa pessoa sabe viver a vida, olha que coisa bacana. Sabe por quê? Quando ele fala da macumba, quando ele fala da bebida, quando ele fala porque não falou, né, mas da maconha, que ele deixa entender lá: vou ficar velho, não posso mais beber, não posso... Não sei se você reparou, né? Não vou poder fumar um baseado. Isso tudo passa em branco. Ninguém edita uma entrevista como essa, porque os valores estão sendo mudados a cada dia. Ninguém fala sobre isso, porque tudo é legal. Sabe o que vai ficar ali nessa entrevista? Que cara humilde, olha. Ele senta na rua com um cara lá qualquer para tomar uma cachaça com ele. Esse cara é humilde, cara. Esse cara é generoso. Esse cara é bom. Esse cara sabe viver a vida. Agora,
Olha só, para terminar, o que Provérbios fala a respeito da verdadeira sabedoria. Provérbios 1, de 1 a 7 fala assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Milhares de pessoas domingo passado acompanharam o Fantástico, milhares de pessoas estarão acompanhando hoje a entrevista e vão estar achando aquilo ali palavra de sabedoria. Agora, olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você nessa noite. Existe uma referência, existe em absolutos. A palavra de Deus, ela é tão clara ao mostrar a vontade de Deus para a nossa vida. Queridos, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus nessa noite. Existem muitas filosofias, como eu já falei, muitos estilos de vida que podem parecer legais, atrativos, que possam parecer prazerosos, mas a própria palavra de Deus diz que esses são caminhos de morte. Agora, nessa noite, a palavra de Deus fala para mim e para você, o chamado de Deus para a nossa vida, para que nós possamos entender que Deus tem uma vontade muito clara para você. Deus tem uma vontade muito clara para mim, que passa por reconhecermos a existência de um único Deus, que é Deus de graça e de misericórdia, um Deus que se torna galardoador dos seus filhos, um Deus que nos chama para uma vida de obediência, um Deus que nos chama para uma vida de santidade, um Deus que nos chama para uma vida de compromisso. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, e esse é o convite de Deus hoje, para que nós possamos ter um caminhar excelente na presença de Jesus. Você deseja isso para a sua vida? Você deseja viver em sabedoria, integridade, sabendo que Deus tem coisas reservadas para você, Deus tem promessas feitas para a sua vida, e Deus deseja que você viva por elas? Você crê nisso essa noite? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.